A quinta-feira começou quente em Brasília com a decisão do ministro do STF, Teori Zavascki, sobre o afastamento do deputado Eduardo Cunha do seu mandato e da presidência da Câmara dos Deputados. O financista recebe Vitor Oliveira, cientista político e sócio da Pulso Público, para falar sobre o possível sucessor de Cunha à frente da presidência da casa. Gostaria de saber quem que são os mais prováveis nomes aí para sucedê-lo, caso Valdir Maranhão não possa continuar aí à frente da casa, como está nesse momento. Então, eu acho que nesse momento é menos importante, sem querer fugir da sua pergunta, mas já fugindo, né? É menos importante pensar em nomes e mais importante pensar no significado político desse afastamento, né, do Cunha. Claro que se o deputado Valdir Maranhão assumir, teria talvez algum tipo de, como eu posso dizer, de problema com a base que sustentava o Cunha até aqui, visto que a posição que ele teve durante a votação do impeachment. Mas eu acho que é um deputado que historicamente compõe, então de um partido também que historicamente compõe tranquilamente. O fato de ter envolvimento na Lava Jato não pode prejudicá-lo posteriormente também? Eu acho que porque aí já vira a questão judicial. Eu prefiro não comentar, porque é difícil prever o que vai acontecer, né? A gente viu quanto tempo que demorou para o Cunha ser afastado, né? Mas é óbvio que a partir do momento que ele está implicado na Lava Jato e sendo réu, visto que esse é o argumento, mas é que o argumento utilizado pelo ministro Teori Zavascki para afastar o deputado Eduardo Cunha foi um pouco mais forte do que o simples fato dele ter sido citado, né, ou ser réu da Lava Jato. Mas é de alguém que não tem postura compatível com o cargo e com a instituição que ele representa. Então é um pouco além, né? Talvez um deputado mais low profile, assim, como é o caso do deputado Maranhão, consiga não ser alvo de uma ação de mesmo tipo, né? Agora, diz uma coisa, o Cunha, quando foi eleito, a imprensa toda falava da força que ele tinha. Teria a bancada do Cunha, que seriam cento e poucos deputados, né? E ao longo desse processo, muita gente disse que ele se desgastou, perdeu força. Você acha que existe uma bancada órfã? Como é que ficam os deputados do Cunha nisso tudo? O que aconteceu é que, especificamente em outubro de 2015, o governo, talvez sentindo que era preciso ir contra o Cunha, em vez de tentar compor, fez aquela reforma ministerial. E a partir daquela reforma ministerial, tentou desidratar o poder do Cunha, retirando ou atraindo o deputado Leonardo Pisciani para a base governista por meio da nomeação direta de ministros, né, que seriam da bancada do PMDB na Câmara, né. O que acontece é que, de onde vinha o poder do Cunha? E esses deputados, essa bancada, que na verdade era maior que isso, né, a bancada do Cunha, se você considerasse o bloco partidário que era liderado pelo PMDB, ela era majoritária. Isso dava capacidade, a Câmara, vou dar um passo atrás, a Câmara dos Deputados, em função do regimento interno da Câmara dos Deputados, dá um poder pro líder de cada bancada muito grande. O colégio de líderes, que é uma instituição que existe tanto no Senado quanto na Câmara, que é quem decide o que vai ser votado, quando vai ser votado, o que vai sair da comissão para ir direto para o plenário. Tem um poder muito grande sobre o que está acontecendo lá dentro. Ele estava sendo governado pelo Eduardo Cunha através do voto de bancada, que cada líder no colégio de líderes vota de acordo com o peso da sua bancada. Então, o simples fato dos líderes que eram alinhados ao Cunha já dava um poder muito grande a ele. Ele nem precisava de todos os deputados, mas ele precisava dos líderes que representavam essa bancada, né? A partir de outubro de 2015, isso começou a mudar. Esse poder do Cunha começou a ser quebrado, né? Em função do governo ter tentado minar o poder dele. Mas ainda assim, não foi suficiente para desidratar totalmente o poder do deputado Eduardo Cunha, né? Então, acho que a ascensão do Eduardo Cunha teve base nessa governança do legislativo, né? E está totalmente relacionada ao controle que ele tinha sobre as lideranças de bancada, dessas bancadas expressivas, né? Então, assim, eu não entendo que vai ficar uma bancada órfã do Cunha, né? Porque se tem uma coisa que em poder não existe, é vazio, né?
Então, assim, ele vai ser ocupado de alguma forma. E a questão é que o poder do Eduardo Cunha contrastava com o poder da coalizão. Porque o que acontece? Quando o sistema político brasileiro está em equilíbrio, é a coalizão de governo que controla esse colégio de líderes. Tá? E por meio da coalizão, o líder do governo, apoiado nos líderes de cada bancada que fazem parte do governo, controlam o processo legislativo. E aí você junta o poder do executivo de, por exemplo, editar medidas provisórias com o poder do legislativo, e isso faz com que o governo consiga aprovar a agenda que ele quer, né? Ou aquela agenda necessária, ou que convém à coalizão, né? E o que está acontecendo é que o poder do Cunha quebrou esse poder da coalizão, né? E a reforma de outubro de 2015 tinha, entre outros motivos, tentativa de retomar o controle do colégio de líderes, minando o poder do Eduardo Cunha. Agora, Os dois se mataram, no fim das contas. Né? Agora diz uma coisa, você disse, olha, mais importante do que um nome é saber se ele tem capacidade de composição. Especificamente, quais são as pontas soltas que o próximo presidente da Câmara vai precisar compor? Acho que uma delas é a divisão dentro do PMDB, que talvez a bancada do PMDB na Câmara ficou fraturada em função tanto da eleição de liderança no começo do ano do deputado Leonardo Pisciani, ele conseguiu com o apoio do governo, né? Mas ela se manteve ainda que em menor grau durante a votação do impeachment. Então, tem um problema que é crônico dentro do PMDB, que é de coordenação interna do partido, que é maior do que em outros partidos esse problema. Então, esse é o cara que quiser governar o legislativo precisa superar essa barreira que é o funcionamento do PMDB. Alinhando-se com o PMDB e com partidos que orbitam ali o centro, ele talvez nem precise chegar ao extremo, essa liderança, de fazer uma composição com o PSDB ou com o PT. Assim, isso talvez não seja necessário para garantir a governança do processo legislativo. E se tá alinhado, em que grau o executivo vai estar alinhado com essa nova liderança na Câmara, né? A meu ver, é uma janela de oportunidade muito grande para o executivo retomar o controle do processo legislativo, né? Retomar o controle da governança do processo legislativo, né? Porque o que não teve agora nessa crise política, tem muita gente que compara a crise política atual com a de 64, né? Em 64 e nos anos anteriores, uma parte dos cientistas políticos entende que houve uma paralisia decisória. Você não conseguia tomar decisão. Mesmo isso sendo verdade, está muito longe do que aconteceu agora. Na verdade, se você pegar o ano passado, você teve um processo maluco de tomada de decisão e muitas vezes uma decisão que era tomada num dia era contrariada por outra decisão no dia seguinte, né? O que, inclusive, quando você perde a governança do processo legislativo, é isso que começa a acontecer. Você começa a formar um monte de maioria, você toma a decisão num dia, ela é contrariada no outro dia. O que o governo precisa fazer é retomar o controle dessa governança e aí alinhado com essa nova liderança do legislativo, né? Então a ideia é que esse novo líder não necessariamente vai ser o presidente da Câmara. É que o Eduardo Cunha tomou esse protagonismo para ele. Mas, em tese, o principal legislador do Brasil é o presidente da República. Não é nenhum deputado e nenhum senador. Vou para uma pergunta meio que combo agora. Eu quero voltar um pouco para o Cunha e perguntar que tipos de impacto que a saída dele pode ter num eventual governo do Michel Temer, que se for confirmada a saída da Dilma, o afastamento temporário na próxima semana. E a outra questão que eu queria saber é de dentro do PMDB, de que maneira que o Temer vai atuar aí nessa última semana, porque em conversa com o Leonardo Pisciani, ele me disse que realmente existe essa divisão e que essa ala que era pró-Dilma está realmente muito insatisfeita que, por exemplo, com o núcleo duro teve tudo do Temer, só que a ala que era mais favorável ao governo, que votou contra o impeachment da Dilma, não teve nada, ficou meio que de lado, ficou marginalizado pelo Temer, nas palavras do Pisciani. Quero saber que tipo de aceno o Temer vai ter que fazer aí nos próximos dias para tentar reunificar o PMDB ou fortalecer um pouco o partido. Então, o virtual presidente Michel Temer, ele não é presidente do PMDB, ou não foi presidente do PMDB durante tanto tempo à toa. É uma pessoa que já foi presidente da Câmara durante o governo FHC, por exemplo. É uma pessoa que tem capacidade de gerar esse tipo de convergência. Ainda assim,
era natural, era de se esperar que as pessoas que estiveram do lado dele na votação no impeachment fossem ser recompensadas, sobre-recompensadas em relação às que votaram com a presidente Dilma, assim. Então, mas tem uma coisa, quando você tá fazendo montagem de governo, você tem dois jeitos de olhar para isso. Um é o tamanho da bancada nominal, né? Então o PMDB tem lá 69, 67, depende do dia que você olha, tem um número de deputados diferentes, né? Mas é ali, em torno de 70 deputados. E se você faz uma maioria, você pode juntar esses 70 deputados do PMDB com mais não sei quantos de outros partidos e chegar em, sei lá, 300 deputados, por exemplo. Só que essa é uma maioria nominal, tá? Ou o tamanho da sua base nominal. O que o Michel Temer vai ter que trabalhar, e qualquer presidente trabalha, é com uma base operacional, que é assim, você considerar as defecções que são naturais de cada bancada. As bancadas votam alinhadas com a liderança, tá? Mas, em média, sempre tem um percentual da bancada que não vota junto com a liderança. No caso do PMDB, esse número é maior do que nos outros partidos. Tem partidos que isso é, inclusive, desprezível, o caso do PT, por exemplo. Mas no caso do PMDB, não. Você sabe, qualquer cara que chama o PMDB para ser parceiro sabe que ele vai ter, no máximo, 3/4 do PMDB. Então, assim, a união do PMDB é desses 3/4. Se esses 3/4 estiverem juntos, eu acho que o presidente Michel Temer pode se dar por satisfeito. Porque mais do que isso vai ser difícil, né? Mesmo no auge do governo do FHC, no auge do governo Lula, sempre houve problemas de coordenação interna do PMDB. Assim, isso é algo dado. Então não tem como querer muito mais que isso também. Vai ter a ala insatisfeita, essa ala vai continuar. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, só queria saber se a saída do Cunha é 100% favorável ao Temer ou se tem algum ponto que pode ser prejudicial. Eles tinham um relacionamento razoavelmente bom, se é que é possível ter um relacionamento razoavelmente bom com um ser da espécie do Eduardo Cunha, né? Então, assim, eu acho que ela é majoritariamente favorável porque o Eduardo Cunha ele tem um comportamento suicida, assim. Ele é um cara que joga sempre contando que... Sabe o jogo do galinha, em teoria dos jogos, assim, que é aquele lance do... Tem dois caras indo pro despenhadeiro e um que continua acelerando até o final pro desfiladeiro e um continua acelerando até o final para ver se o outro sai, né? O que sai vira o galinha, mas se os dois continuarem acelerando, os dois morrem. É mais ou menos essa tática do Cunha quando ele vai com qualquer pessoa, né? Com qualquer negociação que ele faz com o governo. A questão do impeachment foi evidente isso. A partir do momento que o PT votou contra o Cunha na comissão, no Conselho de Ética, o Cunha abriu o processo de impeachment, mas foi assim, na hora. Porque essa era a ameaça que estava implícita, né? E aí vão os dois morrer abraçados agora. E o Renan, nisso tudo, você acha que ele se fortalece? Ele pode voltar a ter um papel de protagonista? O Renan é curioso, porque ele é um cara que tem uma estratégia de pouco risco, né? Exatamente o oposto do Eduardo Cunha. Então ele é um cara que, você vê, ele estava em tese junto com o governo Dilma. A partir do momento que ficou evidente que o governo não tinha mais condições, ele passou a atuar não, eu serei uma espécie de um magistrado aqui, né? Então ele é um cara que tem uma posição e estratégias de baixo risco, do ponto de vista político, né? Então eu acho difícil que ele assuma um protagonismo dentro do governo, ou dentro dessa nova composição de coalizão, né? Mas ele certamente é uma pessoa importante por ele ser um cara que está sempre ele está sempre no barco. O Renan Calheiros é um cara que sempre é capaz de compor com pessoas tanto da oposição quanto do governo. Ele tem essa... Em função da estratégia dele, ele vai sempre ser ouvido, né? Mas dificilmente ele vai, também em função dessa estratégia, ser protagonista.